E se eu não conhecesse a Group e você estivesse me falando sobre a Group, como que você me contaria essa história? Cara, eu diria que três malucos tinham um monte de amigo foda e resolveram juntar esses amigos para ver o que acontecia. E só de ter juntado já apareceu um monte de trabalho e a gente foi lá e fez. E foi isso. A gente foi lá e fez. Resumindo, a Group foi exatamente isso. Só que, porra, eu acho que a Group merece um pouco mais do que um resumo, né? No final das contas, ninguém fez um conteúdo completo falando sobre o que foi a Group de fato, e contando os detalhes e passando a vibe da Group e tal. Começando do começo, eu vendia roupas há um tempo atrás e o Juliano era meu sócio. E nós vendíamos em algumas feiras, né, de exposição e vendas, e nessas exposições, nessas feiras, tinham outros expositores que tinham projetos interessantes. E aí eu e o Juliano, a gente ficava se perguntando, caramba, será que a gente não consegue fazer uma curadoria nossa, dessas pessoas interessantes que também estão desenvolvendo projetos, e a gente montar o nosso próprio espaço, nosso próprio lugar e vender da nossa forma e fazer a estrutura da nossa forma, com a nossa cara, com a nossa linguagem? E a gente falava, pô, ia ser maneiro um dia ter uma loja de departamento, só que com roupas como a gente gosta, com uma proposta que a gente se amarra. E a gente sempre ficava nessa ideia, um dia que a gente for milionário, a gente vai fazer isso e tal. E aí um dia você começou a meio que materializar essa ideia. Tipo, cara, por que a gente não chama as marcas que a gente gosta, as pessoas que a gente gosta, para vender numa multimarca e tal? Então, Juliano era teu sócio, né? Na Bubas. E a gente te conheceu por causa da Bubas. Tu apareceu pra gente naquele momento, o Guilherme tinha uma ideia, a gente discutiu. A gente tinha uma ideia da Caseira. A Caseira era uma marca que a gente queria lançar. Aí você, como era uma pessoa que a gente sabia que tinha a Bubas, né, e tinha esse projeto de marca e tal, a gente acabou, tipo, achando, vamos conversar com ele para ver se ele se interessa na ideia da Caseira. De repente você estava apresentando pra gente a Perestroika, a gente estava lá dentro. Você se inscreveu, a gente se inscreveu também. E aí depois um dia tu me ligou e falou, Gil, sabe aquele projeto que a gente falou que ia ser Group? Então, tô querendo fazer, você quer? Aí na época eu falei, cara, não tô querendo botar isso pra frente, mas meu irmão, vai, sacou? Vai com Deus. Bora, porra! Golpe, porra! Tamo junto, porra! Você tinha essa ideia da Group, né? Bem embrionária ali, que era uma coisa até tua com o Juliano e tal, e a gente entrou somando e no final acabamos tocando esse projeto juntos. Muito pelo encorajamento que eu acho que a gente teve naquele momento de transformação com a Perestroika, né? Que era a coisa do vai lá e faz, a gente tinha que acreditar nas nossas ideias, tinha que ir fazer e tal, não sei o quê. E a gente acabou fazendo, assim, essa é a minha lembrança da gente pegar aquele conceito e começar a falar com um monte de gente que a gente achava foda, né? Que a gente achava que tinha um trabalho muito maneiro, que estavam a fim de transformar e se ajudar. Eu vi ela nascendo, então, durante as atividades do curso, os meninos foram se juntando e chegaram à Group, mas obviamente ela demorou, não foi do dia pra noite. Foi um processo, acho que de 3 meses de curso. A gente fez uma apresentação na Perestroika falando sobre a ideia da Group. E o que você entendeu sobre isso? Eu entendi que seria um espaço onde eles iam reunir muitos criativos do Rio de Janeiro, mas com uma certa curadoria. Acho que a premissa inicial era bem se conectar com essas pessoas e ver o que dava para acontecer a partir disso, né? A gente foi criando essa rede assim, de pessoas interessadas em trocar experiência e tal. E a gente entrou em contato com alguns conceitos. Um deles foi interdependência, que eu acho que foi a coisa que mais
mais mexeu com a gente, assim, né? Que era essa ideia de que o outro te completa, assim como você completa o outro em pontos diferentes e que em algum momento isso tudo faz sentido e os dois conseguem se ajudar. E aí tinha essa ideia da interdependência que a gente batia muito, né? De tipo, a Grupo ia ser uma plataforma de interdependência criativa. Inclusive, eu acho que esse foi... Na verdade, essa é a melhor definição da Grupo até hoje, interdependência criativa. Eu lembro que eu estava no Pilotis, quando na época o Boni, que era da Drama, né, me encontrou e ele estava conversando com o Rafa e com o Gui. E eles tinham acabado de convidar ele também, e aí começaram a trocar ideias sobre o que era Group, fizeram convites também. A princípio não entendi muito bem o que seria. Ele falou de, pô, vai ter um encontro, a galera vai se reunir, a galera que faz uns trabalhos interessantes. Ele falou quem ele tinha convidado. Enfim, conhecia de nome muitas das pessoas que ele tinha convidado. Então ele falou, pô, maneiro, vamos ver qual vai ser essa, né? Cara, a gente não tinha ideia nenhuma do que a gente estava fazendo. E a gente batia na porta das pessoas falando assim, a gente tem um projeto, vamos fazer uma coisa aí. E meio que na conversa com as pessoas a gente conseguia entender mais ou menos as possibilidades, mas não tinha nada, assim, não tinha nada, né? Nada, zero. Tinha uma ideia de assim, vamos fazer algo junto. Mas o quê? Nada. Tanto é que deu em coisas que a gente não tinha imaginado no início. A identificação com outras pessoas, assim, é o que todo ser humano meio que busca, né? A gente tem dificuldade de entender o nosso espaço no mundo. Eu acho que quando a gente vê alguém que está numa caminhada próxima ou que de alguma forma compartilha algum pensamento nosso que a gente acha que só a gente pensa e que não é verdade. As nossas questões internas são internas muitas vezes de outras pessoas também. E no lado criativo faltava sempre uma força de união, assim, sabe? Acho que o conceito da Grupo era juntar as pessoas que estavam conectadas a metros ou a 2 pessoas de distância. Pessoas que você admira e nunca teve contato por algum caminho, né? Você consegue encontrar pessoas que você tinha vontade de conhecer, tinha vontade de conhecer o seu trabalho, tinha vontade de conhecer como é que as pessoas faziam o seu trabalho. A sensação era essa, assim, de conhecer amigos que você já tinha. Foi meio louco, assim. Cara, eu lembro que eu encontrei um monte de gente que eu admirava o trabalho e que eu achava muito foda estar do lado. E foi uma energia muito maneira, todo mundo, pô, novo, com um monte de ideia na cabeça, um monte de vontade de botar pra frente. E aí, enfim, artistas, designers, sei lá, marcas, o que quer que seja, a gente começou a juntar. Era encontro. A galera se encontrava, a gente trocava ideia. As dinâmicas, os projetos, tudo saía por um simples encontro. E daí ia surgindo. Era um workshop sem parar. Você podia aprender de fotografia com o cara que estava ali do seu lado, ou você poderia aprender como produção ou qualquer coisa, mas estava ali live, sem barreiras, sem ego. E sempre que a gente chegava lá, a gente recebia conteúdo, assim. Porra, e desde o início, a gente sempre aprendeu muito com a Grupo. Eu ouvi uma frase uma vez que eu acho muito incrível. Foi o José Pacheco que falou que ensinar é impossível, aprender é inevitável. E na Grupo era isso, assim, tipo, não necessariamente eu ensinava alguma coisa, mas eu aprendi alguma coisa inevitavelmente. E foram 3 anos aprendendo coisas inevitavelmente, sacou? Porque a gente estava vivendo o desconhecido completo ali. A gente nunca tinha feito aquilo. E eu acho que era isso que motivava a gente a estar dentro da Grupo, porque a gente sempre estava lidando com um projeto que a gente não sabia fazer. E isso era muito foda. Se eu tivesse na posição de dar um conselho para alguém, eu daria um conselho para alguém fazer alguma coisa parecida com a Grupo um dia. Porque a gente aprende pra caralho. Mas como eu não tô nessa posição, eu não vou dar conselho pra ninguém. Então a Grupo era aquilo, na verdade, era um grupo trocando. Mas quando você coloca um grupo muito criativo, um grupo com muita vontade, pessoas querendo muita transformação juntas, no mesmo espaço, cara, é inevitável. Alguma coisa vai acontecer grande, sabe? Foi surgindo muita ideia, pipocando. A gente só não sabia como isso ia acontecer, mas que alguma coisa ia acontecer, a gente sabia. A gente pode dar uma pausa? Não. Então foda-se, vambora. Na Perestroika, eu acho que foi o nosso primeiro impacto direto com ideias que estavam muito fora do caminho tradicional, né? Do caminho de uma, sei lá, de uma faculdade, de qualquer caminho comum, assim. Eu queria fazer alguma coisa para mudar, porque eu sabia que o caminho tradicional não ia me levar nada além do que o tradicional, sabe? Eu trabalhava numa empresa grande, num grupo de moda, tinha um salário de estagiário bom,
até que eu descobri até onde eu ia chegar dentro daquela empresa. E não era nada demais, não era nem perto do que eu queria chegar para minha vida, sabe? E a Group foi uma saída para isso, assim, tipo, a Group era uma incerteza, era o desconhecido, que a gente mergulhou, sabe? Para explorar ali até onde a coisa iria, sem saber bem o que a gente estava fazendo. E A Group eu nunca enxerguei a Group como um fim, isso aqui vai ser o que vai me dar dinheiro. Eu sempre enxerguei a Group como uma possibilidade de encontrar aquilo que eu fosse fazer pro resto da minha vida gostando, entendeu? E a Group foi um espaço para, principalmente, eu me conhecer o trabalho, conhecer design e conhecer outras pessoas. Desde o início, a gente não estava pelo dinheiro mesmo. O que te motivou a fazer parte disso? Cara, curiosidade. Acho que alguma coisa sairia boa dali. Pular para mergulhar numa outra coisa que eu saberia que envolveria diversas pessoas interessantes, que eu poderia aprender também ou trazer o meu conhecimento, já era a pura vontade de participar. Se você não estava pelo dinheiro, você estava pelo quê? Isso aí, pela aventura. Pela chance de fazer alguma coisa que sozinho eu não ia conseguir fazer. Eu convidei eles para fazer uma exposição no Esquina, que era o lugar que eu trabalhava. Vamos fazer. A gente tá nessa energia, vambora. E aí um levantava, soma de uma forma, outro levanta de outra, eu faço isso, outro levanta. E as coisas aconteceram. E foi muito incrível o evento, bombou, lotou, tinha muita gente legal. Foi o primeiro evento assim, de exposição que a gente participou também, porque foi a primeira vez que a gente estava tendo possibilidade de vender também, enfim, juntar pessoas do nosso meio para visitar, para ver, para entender o que a gente estava fazendo. Me fala sobre Porto Alegre, cara. Caralho, tem de Porto Alegre. Verdade. Cara, minha maior lembrança acho que é tu quebrando a janela, né? Com a garrafa d'água. Arremessando uma garrafa d'água, rachando o vidro do hostel e arcando com esse prejuízo. A gente, praticamente fechou um hostel, né? Porque, só tinha gente no andar do hostel, então era aquela zona, uma porrada de gente que estava se conhecendo ainda, mas quase todo mundo mais ou menos da mesma idade, né? Alguns uns anos mais velhos que outros. Mas, foi uma troca muito grande. E quando você passa muito tempo junto com uma pessoa numa viagem, você acaba ficando muito próxima dela também, né? Você convive ali com a pessoa. A gente convivia 24 horas com todo mundo. A gente acordava do lado do outro, ia para dar um rolê na rua, para ver uma exposição, para conhecer uma loja, para ver um possível fornecedor, trocar uma ideia com alguém de lá, saía para tomar uma cerveja juntos, ia para a exposição, ficava na exposição juntos e, voltava, dormia, acordava e repetia. Então, assim, é um processo insano que você fica 24 horas com as mesmas pessoas e acaba aproximando muito, né? E eu percebi também que eles criaram uma amizade para além do projeto. Então, algumas pessoas se conheceram ali e até hoje são amigas, assim. Então, achei isso muito interessante, porque foi um elo além do talento, além dos projetos, além do que a pessoa faz, né? Com certeza, né? A Group vira uma família, assim, cara. Hoje em dia, por mais que você tenha uma distância, às vezes, de algumas pessoas que fizeram parte da Group, você trata como um amigo que você conhece de muito tempo, né? E, na época, a gente começou, como éramos jovens do Rio, enfim, tem toda essa mística sobre isso, fazendo arte, e as pessoas começaram a gostar do nosso trabalho, a ter visibilidade, a gente começou a expor, e aí começaram a chamar a gente para fazer alguns trabalhos, e esses trabalhos movimentaram muita gente, e a gente fez trabalhos muito fodas. Cara, o Projeto Rider, não sei o que falar, assim, eu acho que foi muito legal como foi levado o processo pela direção da Group, apesar de ser uma coisa horizontal, não ter tido nunca essa hierarquia, mas assim,
pela cabeça que pensou e que recebeu o projeto da Group, eu acho que a Ryder foi foda, porque conseguiu juntar a gente com uma empresa já bem grande e, de certa forma, tendo uma liberdade que fazia a gente parecer que estava trabalhando para um amigo e não para uma marca gigante, né? A gente, na verdade, criou uma competiçãozinha de quem ia apresentar a melhor arte, aí uma venceu, mas aí uma depois ficava melhor com a outra, e aí acabou que todo mundo participou. Cara, eu sei fazer um pouco disso, o outro sabe fazer um pouco daquilo, o outro faz um pouco daquilo outro, e se a gente juntar, a gente vai conseguir fazer uma parada muito foda, juntando isso tudo. Na verdade, foi porque a gente tinha um negócio de não tá de bobeira, a Group não tá de bobeira, tipo, chegar com o pé na porta, tá ligado? Tipo, chegando mesmo. E aí, na hora que falou da Ryder, que tinha uma oportunidade de a gente fazer um chinelo, a chinelona, falei, meu irmão, vamos chegar com o pé na porta. Aí já, na hora, imaginei um pé na sandália, que eu nunca tinha visto, um pé invertido, como se estivesse batendo contra outro pé. E falei com o Tai, falei com ele, a gente fechou. E aí a gente falou com o Luca para tirar uma foto do pé do Tai, a gente fez a arte, botou preto e branco e tal. E apresentamos lá, fizemos uma apresentação também que ficou maneiro. E aí a gente fez essa arte com o pé. Mas aí depois o Boni e os outros meninos também entregaram uma arte muito foda do caminho que a gente percorria para as reuniões da Group, de onde todas as reuniões aconteciam e tal. Só que aí casou muito bem, né? Porque é a arte de um pé, chegando forte. E ao mesmo tempo a caminhada que a gente faz, sempre para estar nos lugares e para se encontrar, tinha tudo a ver com a Group. Então a gente acabou misturando as artes, que misturou os grupos, que deu um resultado muito foda, e a gente acabou fazendo um evento no Esquina, onde todo mundo participou. E o processo todo foi muito divertido, né? E muito verdadeiro. A gente trabalhou com milhões de técnicas que a gente gostaria de trabalhar. Trabalhamos com espaço, com experiência, com serigrafia, teve até roupa, né? Teve eco bag costurada, feita com tecido escolhido, com um desenho feito a partir do pé do Tainan. O momento mais marcante da Group, com certeza, foi quando chegaram os suecos da H&M pedindo para a gente fazer uma coleção global para eles, sem eles terem a mínima ideia do que era a Group, de que cada um fazia e qual era a nossa capacidade. E nós, na maior ingenuidade do mundo, aceitamos aquele desafio e a partir daquilo todo mundo começou a se descobrir e descobrir o que era criar em grupo. E aí é aquela parada, cara, é o que eu falei. Você se conectou com o mundo se conecta com você. Na época, eu e o Bernardo, nós abrimos nosso estúdio e incubamos a Group ali durante uns 10 dias seguidos e em 10 dias a gente criou uma coleção, a gente criou 40 estampas, criou um website, criou um vídeo, e enquanto o cliente esperava só 10 estampas. E aí é o significado de ir além, né? Eu acho que a Group carrega muito isso de você. Já que tem tanta gente boa, não existe o porquê de uma mediocridade. Vamos entregar o necessário. Não tinha espaço para isso. Vamos entregar mais, e se a gente entregar mais, ainda dá uma zoada nele. E aquilo foi dando certo, assim, deu muito certo. Bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro. Aqui quem fala é o comandante Amaral. Estamos sobrevoando a Baía de Guanabara. A temperatura local é de 40 graus. Atenção, tripulação, preparar para pouso. Ai, amor. Oi! Sei lá, 40 do segundo tempo a gente decidiu fazer 10 vezes mais do que os caras pediram. E, porra, o resultado ficou muito maneiro. Pouquíssimo saudável que a gente fez, né? Eu e, Nicolau ficamos... Nicolau ficou com o olho do tamanho do mundo. Inchado, dormiu no chão. Eu dormi 1 hora em, 3 dias. Quase morri. Não escovei o dente durante 2 dias. Porque eu não tinha escova de dente. Degradante. Mas o resultado foi maneiríssimo, né? A gente fez algo que... foi vendido no mundo inteiro. Uma coleção que foi vendida no mundo inteiro.
Foi um trabalho que eu percebi que ninguém ia levantar da cadeira enquanto não terminasse, e não terminasse com primor. E aquelas 2 semanas, cara, aquilo ali era grupo acontecendo. Aquilo ali foi uma loucura completa. Não tinha dinheiro, vaquinha para fazer, o pessoal pagando para fazer um projeto, cara. Isso é uma loucura completa. Como é que você vai pagar para trabalhar? E o pessoal pagou, cara. Tipo, não sem reclamar. Tipo, todo mundo reclamou. E justíssimo, porque era uma loucura. O pessoal pagou para trabalhar. A Group me forçou a fazer meu trabalho com primor e com dedicação. Cara, eu acho que foi um pouco essa questão de estar ali do lado de outras pessoas que também estavam querendo fazer um bom projeto, querendo fazer porque aquilo fazia bem para eles, da mesma forma que estava fazendo bem para mim, sabe? Não era só uma questão de entregar um projeto, não era só uma questão de satisfazer um cliente, sei lá, não era um esquema de agência que ia ser mais um cliente para fazer um projeto legal e entregou e acabou. Eu acho que a troca e a amizade que a gente tinha ali dentro e o profissionalismo assim, que a gente tinha ali dentro, eu acho que motivava todo mundo, de certa forma, a querer fazer uma coisa cada vez melhor, a querer puxar o nível sempre para o melhor possível, aí um pouco mais além. Porque é maneiro também, quando você está num ambiente que tem vários artistas e que tem trabalhos, as pessoas meio que fazem uma competição saudável. Então, isso acho que fomentava a nossa criatividade e a nossa vontade de fazer, assim. Isso era uma das características da Group. Conseguir tirar o máximo de cada um e contar com o outro para chegar num resultado melhor do que individualmente a gente chegaria. E eu acho que a partir dali foi que eu cheguei numa das minhas maiores convicções que doideira não é putaria, nem fudendo. Ou seja, se você levar a sério, mesmo trabalhando com seus amigos, seja para um cliente pequeno, médio ou grande, leva a sério que vai dar certo. Foi irado, né? Foi muito maneiro, assim. Tipo, o resultado final foi muito maneiro e foi o que depois catapultou para o segundo projeto, que aí era um projeto maior, assim, da H&M também. Não tinha precedente, ninguém tinha feito nada parecido, ninguém sabia como fazer, não existia fórmula, não existia aquela velha receita de padaria. Era tudo novo e tudo era um risco. E quando você está correndo riscos e está se jogando, você tem que exercitar muito sua criatividade. Um projeto enorme pra gente que provavelmente ali 80% não tinha, de quem estava ali não tinha experiência num projeto desse tamanho. Que bonde é esse? Que bonde é esse? Que bonde é esse? Que bonde é esse? Sem freio, bondido, sem bondido, sem freio, bondido, sem bondido, sem freio, bondido, sem freio, bondido, sem bondido, sem freio, 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 bondido, sem freio. Eu diria que tipo, o projeto mais maneiro da Group pra mim foi o primeiro da H&M. O que as pessoas podem achar mais relevante pode ser o segundo. Tipo, é uma validação você falar que você fez um projeto global para fora 2 vezes para uma empresa multinacional, blá, 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 blá. Isso foi muito marcante, acho que para o próprio grupo, assim, como balizador de que você pode ir nas coisas que você acredita, gerenciar da forma que você acredita e que isso vai virar alguma coisa. A gente acabou faturando perto de uns 300 mil reais, assim, uns 200 e muito, mais de 250. Eu nunca gostei de falar que a Group era uma empresa. Eu acho que não foi, eu acho que a Group foi de fato um grupo com interesses em comum, com capacidades complementares. Eu não acho essa a parada mais relevante da Group não, cara, a questão financeira. Inclusive a questão financeira da Group foi muito um problema, né? Porque quando a Group acabou, quando ela tinha dinheiro no banco. Quando não tinha dinheiro, ela funcionava, cara. Então eu não enxergo com saudade, sim,
Orgulho de ter feito um projeto relevante, mas não orgulho do montante financeiro que a gente recebeu. Até acho que não foi grande coisa, não. Eu acho que foi grande coisa para um projeto que não se prestava a esse objetivo. Cara, é difícil falar de começo e fim porque a gente nunca soube muito bem o que era, né? A gente nunca tinha muita palavra para explicar isso, então não dá para dizer que teve um fim ainda, ou que vai ter um fim. Acho que o início foi um momento, foi igual uma explosão, assim, então era muita gente e sabendo menos ainda onde que isso ia dar, mas com o passar do tempo a coisa foi tomando uma forma assim e foi a época que a gente trabalhou mais. E acho que dessa explosão saiu um monte de caquinhos que estão aí ainda, sabe? Então não dá pra dizer que teve um fim. Acho que o Rafa tá lá trabalhando com o Gil e outros estão trabalhando que encontraram essa conexão na Group, naquele momento da Group. Então eu não diria que teve um fim já. Acho que é um organismo que está no ar aí, assim. A gente só fez esse encontro acontecer e por um momento a gente fez isso bem intensamente, com os projetos acontecendo e trabalhando e com compromisso e com grana rolando e com tudo. E os frutos estão aí, os filhos estão aí. Não diria que teve um fim ainda, não. Cara, eu acho que a Group não acabou, assim, eu sinto que a Group não é uma coisa que aconteceu e tem fim. Eu sinto que a Group é um estado de conexão naquele momento. Eu acho que, de qualquer forma, ela pode existir de uma outra forma nova, ela pode existir como ela já existiu, mas a sensação de acabou não é, eu acho que é só, não pra mim, assim, a sensação que eu tenho é de que a gente fez alguns projetos e daí houve uma necessidade real de cada um de ir adiante com seus próprios projetos, porque, de novo, a vida te cobra e é difícil viver nesse estado o tempo inteiro. Porque você, no final das contas, cada um tem o seu trabalho, tem as suas demandas externas, os trabalhos que você já tem combinados com outras pessoas, então não era tão simples estar junto o tempo inteiro. Assim, tinha um pouco de romantismo demais, né? Tinha aquela parada assim, vai dar tudo certo, ninguém vai trabalhar por dinheiro. Desde que eu conheci a Group se apresentou como um mindset. Assim, ela é um modo de pensar, um modo de agir, um modo de interagir. Talvez tenha uma geração 2 da Group, 3, sei lá, é um jeito de pensar. Eu acho que o jeito de pensar não acaba. Eu tenho essa impressão de que a gente gostava muito de estar fazendo o que a gente estava fazendo e todo mundo queria que desse certo, mas não necessariamente a gente estava 100% do tempo alinhado na maneira de fazer a coisa dar certo. Também o que é certo. Então, tem um pouco isso, assim, a Group, cara, ela foi um experimento, cara, e como experimento você tem coisas que vão funcionar e coisas que não vão funcionar. Eu acho que melhor do que erro é não funcionar e funcionar pro momento que foi feito, sabe? Tipo, foi bom enquanto durou. Ele foi um projeto muito importante pro momento de cada um, eu acho, sabe? A Group foi uma grande conexão de pessoas, assim, um potencializador. Pra mim foi um curso, valeu quase como uma faculdade pra mim a Group. Foi minha segunda faculdade, eu acho. A Group foi um processo muito orgânico, as coisas simplesmente foram acontecendo, a gente não traçou metas e foi caminhando, sabe? Então, no momento quando a gente tinha dinheiro em caixa, que foi esse momento que nós finalizamos o H&M 2, a gente teve que trilhar os nossos próprios caminhos. E nós já tínhamos ido muito longe sem ter traçado uma meta. Acontece que eu, Rafa e Gui, como éramos as pessoas que criamos a coisa, que começamos esse projeto, a gente ficou meio que, pô, beleza, como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai guiar o projeto agora? E a gente ficou, na verdade, 3 meses tentando entender nesse escritório e a gente entendeu até 1 milhão de hipóteses, a gente começou a estruturar 1 milhão de projetos, mas no final das contas nenhum desses parecia fazer tanto sentido, sabe? Parecia que estava faltando alguma coisa, então sei lá, a gente ia se reunindo e não saía nada, eu acabei me frustrando e aí eu conversei com eles e tal, a gente decidiu finalizar a Group naquele momento, dividir o dinheiro que tinha em caixa, distribuir pra galera
e trilhar os nossos caminhos de forma individual e deixar rolar, sei lá. O grupo morreu enquanto dormia, entendeu? Enquanto a gente estava ali, e aí, qual vai ser a próxima? A gente percebeu, cara, foi isso, o grupo foi. E pra mim foi foda. Foi, tipo, até hoje, com certeza, a experiência mais relevante, não só profissionalmente, mas para me formar como humano também, assim, foi a Group, disparado. Eu acho que a vivência e a experiência da Group me formou como a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu vivo hoje, o que eu trabalho hoje, enfim. Acho que esse é a maior coisa que a Group me deixou, né? É um caráter, eu acho. Cara, pra mim a Group teve uma passagem importante da minha vida. Eu lembro com carinho, eu lembro que foi um período da minha vida que eu gostava muito, assim. Eu sinto muita falta, assim, no Rio, né, de ver a galera se juntando. Eu vejo muitas coisas soltas por aí, muita gente foda, maneira, fazendo coisas legais, mas eu acho que falta essa liga, assim. Então, eu torço para que a Group não só retorne, mas para que surjam várias Groups, né? Várias ligas que juntem pessoas interessantes, que elas possam mostrar o trabalho delas e, não sei, nos surpreender, assim. Sinto um pouco falta disso, sabe? Às vezes você não tem nada pra fazer, não tem nenhum lugar pra ir, nada de interessante, e sendo que tem um monte de gente interessante dentro de casa, sabe? Então, eu sinto um pouco falta disso, de ver essa movimentação artística mesmo do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que tem outros grupos desses no mundo e que Group é apenas uma denominação pra isso, que a gente deu pro nosso grupo. Muita gente me falou que a gente chegou a dar um nome a um sentimento, assim, né? Do tipo, que era essa coisa de juntar as pessoas, juntar as capacidades e montar o seu grupo ali menor, mais reduzido, e projetar e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a Group não acabou porque esse sentimento existe, sabe? Principalmente para quem fez parte ali. E eu vejo muitas pessoas que fizeram parte trabalhando juntas ainda hoje. Então, eu acho que só acaba se a gente for egocêntrico o suficiente a falar que a Group é um projeto nosso. Eu acho que não é, porque a Group, na verdade, ela se dissipou dentro de cada um que fez parte. Então, o que é a Group, no final das contas? São pessoas que querem viver do que elas sentem aflorar na pele. E pessoas que estão buscando trocas e disponibilidades e pessoas com vontade de fazer junto, com vontade de trocar, com vontade de escutar o que o outro tem para falar, com vontade de dar opinião, com vontade de receber opinião, com vontade de fazer coisa grande, sabe? Me sinto muito honrado de fazer parte de um grupo como esse e fico muito feliz do tamanho, da proporção e da intimidade que nós criamos e do profissionalismo que adquirimos e sei lá, cara, acho que é isso. Não chore, amém, amém. Solteira da putaria! Não dá dinheiro, mas é maneiro! Falta outro, cadê outro? Só doideira com esse sem freio, bandido, sem bandido, sem freio, bandido. Fiz making off, fiz behind the scenes, foto e vídeo. Não apareci quase em nenhuma das cenas, mas agora tô aparecendo, é meu momento de brilhar. Muito obrigado. É isso. É isso! Bandido, sem freio, bandido, sem freio, bandido, sem bandido, sem freio, bandido, sem freio, bandido, sem freio. Por que a Mini tá fazendo making off e não você? Porque senão não apareço no vídeo e não vão acreditar que eu sou da Group, entendeu? É a maneira de eu provar que eu sou daqui, faço parte do grupo. É verdade, não vou mentir não. Atenção tripulação, preparar para pouso.